principal causa de morte nos Estados Unidos e em todo o planeta Terra é a má alimentação. É por isso que tenho dedicado a minha vida ao estudo da nutrição. A segunda causa de morte é a hipertensão arterial. No Brasil, o Ministério da Saúde publicou em 2019 que 34 brasileiros morrem por hora, 829 por dia, somando mais de 302 mil mortes em 2017, de doenças cardiovasculares que têm como principal fator de risco a hipertensão arterial, ou a chamada pressão alta. A razão por que é tão mortal é que aumenta o risco de morrer de tantas doenças, como doenças cardíacas e AVC, insuficiência renal e cardíaca. Estamos falando de um aumento exponencial no risco de morrer de AVC à medida que a nossa pressão arterial começa a subir a partir de 110 por 70. Um aumento exponencial no risco de morrer de doença cardíaca, de novo, à medida que a pressão sobe de 110 por 70. Costumávamos considerar uma pressão arterial de até 175 como normal. Normal se você quiser morrer de doenças normais como ataque cardíaco e AVC. Um normal, entre aspas, de 175 por 110 poderia nos colocar num risco aumentado de 1000% de morrer de AVC comparado com o ideal, não o normal, mas o ideal, que é de cerca de 110 por 70. A definição de hipertensão caiu de um valor de 190 por 110 para 160 por 95 e os limites de tratamento para grupos de alto risco baixaram de 150 por 90 para 140 por 90 e, mais recentemente, 130 por 80. Agora, em vez de 1 em cada 3 americanos terem hipertensão, com a nova definição, está mais próximo de 1 em cada 2 pessoas, ou, na realidade, 63% das pessoas com mais de 45 anos. Sempre que o limite baixa, assinalando mais dezenas de milhões de pessoas como doentes, há uma retaliação. O mesmo acontece sempre que as diretrizes do colesterol ficam mais e mais rigorosas. Mas não culpem as diretrizes. Os americanos estão doentes. Esse é o verdadeiro problema. O estilo de vida americano é o problema, e não as diretrizes. Talvez devêssemos nos focar mais nisso. Afinal, a principal causa de morte de homens e mulheres é a doença cardíaca. Uma doença que pode ser prevenida, interrompida e revertida com uma dieta suficientemente saudável. Portanto, mesmo que um colesterol de 200 seja normal, talvez devêssemos dizer às pessoas para tentar terem menos de 150. Mesmo que um IMC de 24,9 seja tecnicamente normal, uma mulher de altura média, por exemplo, ficaria melhor com 55 quilos do que com 66. E da mesma forma, mesmo que uma pressão arterial de 120 por 80 seja normal, 110 seria melhor para a sistólica e 70 para a diastólica. E mesmo nessa gama entre 70 e 75 ou 75 e 80, cada incremento de 5 pontos está associado com 1/3 a mais de AVC e pelo menos 1/5 a mais de doença cardíaca. Então, por que as novas diretrizes estão em 130 por 80? Usando em média 3 medicamentos antihipertensivos diferentes, podemos forçar a pressão arterial a baixar de 140 para 120, em comparação com o uso de apenas 2 antihipertensivos, e as pessoas em alto risco vivem melhor por isso. Significativamente menos mortes no grupo de tratamento intensivo, mas devido às doses mais altas dos medicamentos, tiveram mais efeitos colaterais. Então, temos de pesar os riscos versus benefícios. De 1 a 2% de pessoas tomando medicamentos durante 5 anos irão se beneficiar de não ter um evento cardiovascular, que de outra forma poderiam ter. E isso tem de ser equacionado com um risco mais alto de efeitos colaterais adversos. Então, por isso ouvimos comentários como: sim, os medicamentos diminuíram em 25% o risco de eventos cardiovasculares, mas aumentaram o risco de efeitos colaterais sérios em 88%. Ok, mas esses eventos podem incluir coisas como morte, enquanto que os efeitos colaterais são mais como desmaiar.
Estes eventos adversos precisam ser equacionados com os benefícios relativos aos eventos cardiovasculares e morte que estão associados com o controle intensivo da pressão arterial sistólica. Ou seja, se usarmos medicamentos para colocar pessoas de alto risco numa pressão sistólica de 120, poderíamos prevenir 100.000 mortes e 46.000 casos de insuficiência cardíaca por ano, mas poderíamos causar 43.000 casos de anormalidades com os eletrólitos e 88.000 casos de dano agudo aos rins. Não é ideal, mas é melhor do que morrer. Daí o dilema em que estão os comitês que determinam essas diretrizes. Por um lado, baixar a pressão arterial é bom para o nosso coração, rins e cérebro, mas a certo ponto os efeitos colaterais dos medicamentos podem superar os benefícios. Idealmente, queremos tornar as pressões arteriais tão baixas quanto possível, mas só queremos usar medicamentos para fazê-lo quando os efeitos do tratamento forem, em princípio, menos destrutivos do que a hipertensão. O problema é que a maior parte das pessoas que morrem de doença cardíaca, insuficiência cardíaca e AVC podem estar nessa gama limite, que não é suficientemente elevada para justificar o tratamento com medicamentos. Se ao menos houvesse alguma forma de diminuir a pressão arterial sem medicamentos para poder ter a melhor situação possível. Felizmente, há exercício aeróbico regular, perda de peso, deixar de fumar, aumento da ingestão de fibra, diminuição da ingestão de álcool, alimentação mais baseada em vegetais e diminuição do sal. A vantagem é, em primeiro lugar, nenhum efeito colateral negativo. Algumas intervenções de estilo de vida podem até funcionar melhor que medicamentos, porque estamos tratando a causa. Na realidade, têm efeitos colaterais positivos. Portanto, não seriam apenas 1 a 2% de pessoas que se beneficiariam em 5 anos. Todos se beneficiariam. Exploraremos uma abordagem sem medicamentos, jejuando apenas com água, no próximo vídeo.